Olá, pessoal! Hoje a gente vai finalizar o comentário que a gente começou a fazer hoje sobre o livro de Oséias. Um livro bíblico muito interessante, espero que todos gostem. Consequência dos pecados. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Não terão sequer uma espinha, e o grão não dará farinha. E mesmo que a desse, seria comida pelos estrangeiros. Israel foi devorado. Ei-lo que se tornaram como um objeto sem valor entre as nações. Porque fizeram aliança com a Síria, o jumento montês anda sozinho, mas Efraim assalaria aliados. Em vão multiplicam as alianças, eu juntarei. Terão de sujeitar ao rei e aos príncipes, e Efraim multiplicou os altares, e seus altares só lhe serviram para pecar. Mesmo que eu lhes escreva todos os preceitos de minha lei, ele a estimará como uma lei estrangeira. Oferecem vítimas em sacrifício e comem-lhe as carnes, mas o Senhor não se compraz nelas. Doravante ele se lembrará da iniquidade deles, e punirá os seus pecados, voltarão para o Egito. Israel esqueceu-se de seu Criador, e construiu palácios para si. Judá multiplicou suas praças fortes, mas vou pôr fogo às suas cidades, e ele consumirá os seus edifícios. Então aqui, conforme nós havíamos já comentado em outros vídeos, que Deus ele realmente pune aquelas pessoas que se revoltam contra ele. E a revolta, ela se dá através do pecado, através da idolatria, através da iniquidade. Ele vai se lembrar da iniquidade, ele vai punir essas pessoas, porque elas se esquecem do seu Criador. As pessoas, elas precisam entender que elas não são donas do mundo. O grande problema do homem é que ele se acha o dono do mundo. Ele não é o dono do mundo e nunca será. Existe um Criador e a pessoa tem que estar submissa ao Criador. É que nem as mulheres que são submissas aos seus maridos. É a mesma coisa, você tem que estar. É que nem você ser submissa, de repente. Eu lembro que eu estudei em colégio de freira, quando eu era criança. Nossa, você tinha que ser submisso mesmo, porque se você não fosse, elas não tolerariam você ali. Imagina um aluno chegar ali, entrar na sala, sem passar pela fila, sem passar pelo canto ali, pela questão naquele momento que a gente cantava o hino nacional, formava fila, vai o neguinho querer entrar ali um neguinho querer entrar ali sem passar por isso, querer furar ali a ordem ali, abrir o portão ali, querer entrar ali como vamos dizer assim, um doninho do lugar. Ele não podia ser o doninho do lugar, ele tinha que obedecer ali as regras do lugar. Ele não podia bancar o enxerido ali para poder fazer o que ele quiser. Ele tinha que respeitar as leis daquele colégio, as normas daquele colégio. Tinham normas, tinham regras. Ali não tolerava a bagunça, a desordem, que é típica de Satanás. Aqui é a mesma coisa. Está falando que Deus ele vai realmente punir essas pessoas que fazem bagunça. Deportação de Israel. Não te alegres, Israel. Não exultes como os pagãos, porque te prostituístes, afastando-se do teu Deus, e amaste o salário impuro em todas as eiras de trigo. A ele e o lagar não os alimentarão, e o vinho lhes faltará. Não ficarão na terra do Senhor. Os de Efraim voltarão para o Egito, e comerão na Síria alimentos impuros. Já não farão ao Senhor libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Seu pão será como um pão de luto. Todos os que dele comerem se contaminarão. Essa refeição é para seus apetites e não para ser apresentada na casa do Senhor. Que fareis no dia da solenidade, no dia da festa consagrada ao Senhor? Eis que partem de uma terra devastada. O Egito os acolherá. Mênfis os sepultará. Suas luxuosas residências serão cobertas de urtigas, e abrolhos invadirão suas tendas. Eis que chegam os dias de castigo, eis que chegam os dias de justiça. Israel exclama, o profeta está louco. O homem inspirado delira. A enormidade de teu pecado junta-se de tua perseguição. Efraim, o povo de meu Deus, espreita o caminho, profeta. Arma-lhe ciladas em todos os caminhos, e persegues até na casa de seu Deus. Estão profundamente corrompidos, como no tempo de Gabá. Deus se lembrará de suas faltas e punirá os seus pecados. Então, novamente, como eu disse, as pessoas que se rebelam contra Deus através dos seus pecados, através da sua maldade, através da sua malícia, elas vão receber a paga pelos seus pecados. Como uva no deserto. Encontrei Israel como cachos de uva no deserto. Vi os vossos pais como os primeiros frutos da figueira.
Porém, chegados a Baal-Fegor, consagraram-se a um objeto infame, e tornaram-se tão abomináveis como as coisas que amavam. A glória de Efraim desaparecerá como uma ave. Não haverá mais nascimento, nem gravidez e nem sequer concepção. Mesmo os filhos que conseguirem criar, eu os privarei deles antes que se tornem homens. Ai deles quando os abandonar. Efraim, pelo que vi, persegue a mãe de seus filhos. Efraim vai levar seus filhos ao que lhes dá de tirar a vida. Dai-lhes, Senhor, que lhes darei? Dai-lhes entranhas que abortem seios secos. Toda sua maldade aparece em Guigal. Foi ali que lhes concebi aversão. Por causa de suas más ações eu os expulsarei de minha casa. Vou retirar-lhes o meu amor. Todos seus chefes são rebeldes. Efraim foi decepado, sua raiz secou. Não dará mais fruto, mesmo que nasçam filhos. Exterminarei o fruto querido de suas entranhas. Meu Deus rejeitará, porque não atenderam. Andarão errantes entre as nações. O que é uma pessoa errante? Uma pessoa errante é uma pessoa sem rumo, sem um caminho definido, né? Uma pessoa que não encontra uma saída, que não encontra uma solução para o problema. Uma pessoa errada. É uma pessoa que não está certa. Deus vai tornar essas pessoas que cometem esse tipo de pecado, aqui, né, fala de não conseguir criar os filhos, de que Efraim que persegue a mãe, né, de seus filhos, aquelas pessoas que elas cometem esse tipo de coisa contra sua própria família, pelo jeito, né? A glória dela vai desaparecer. Ela não vai nem conseguir engravidar, não vai conseguir ter filhos, porque ela vive totalmente de uma maneira contrária à vontade de Deus, né? Uma maneira errada, é uma maneira que ofende profundamente o sagrado, porque você não nasceu para você desprezar sua família, você não nasceu para você abortar um filho, você não nasceu para fazer esse tipo de coisa. Aqui fala que mesmo que nasçam filhos, ele vai exterminar. Por quê? Porque elas não atendem, elas se revoltam contra Deus. Destruição do culto idolátrico. Israel era uma vinha frondosa que dava muitos frutos. Porém, quanto mais frutos, mais multiplicava seus altares. Quanto mais prosperou a terra, mais ricas estelas construiu. Hipócrita é o seu coração. Vai receber o devido castigo. Ele mesmo vai derrubar seus altares e quebrar suas estelas. E dizem com efeito: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E que nos fará o nosso rei? Preferem vãos discursos e juram falso. Quando concluem suas alianças? Os processos brotam como erva venenosa nos sulcos. Os habitantes de Samaria tremerão por causa do bezerro de Bel-Aves. Seu povo toma luto por ele. O bando de seus sacerdotes lamenta-se por causa dele, temendo que sua riqueza lhe seja tirada. Também ele será levado para a Síria, para ser oferecido em homenagem ao grande rei. A confusão se apoderará de Efraim, e Israel se envergonhará de seu ídolo. Samaria está aniquilada, seu rei é como espuma tona da água. Serão destruídos os lugares altos de Bet-Aven, o pecado de Israel. Espinhos e abrolhos crescerão nos seus altares. Dirão então as montanhas: cobrinos, e as colinas caem sobre nós. Desde os dias de Gabá tens pecado, ó Israel. Ali se revoltaram contra mim. Não os atingirá em Gabá a guerra contra os maus. Virei castigá-los, os povos se unirão contra eles, porque devem ser punidos pelo seu duplo crime. Efraim é uma novilha bem tratada que gosta de calcareira, mas porei a canga em seu pescoço. Atrelarei Efraim, Judá lavrará, Jacó puxará o arado. Semeai na justiça e colhereis bondade em proporção. Lavrai novas terras. É tempo de buscar o Senhor, até que venha espalhar a justiça sobre vós. Cultivastes o mal e colhestes o pecado. Colhestes o fruto da mentira, confiastes em vossa política e no grande tumulto de vossos soldados. O tumulto da guerra vai levar-se em suas cidades, e todas as suas fortalezas vão ser destruídas. Assim como Sálmano destruiu a dinastia de Jeroboão, no dia do combate em que a mãe foi esmagada com seus filhos, assim sereis tratada, Betel, por causa de vossa maldade. Desde a aurora desaparecerá o rei de Israel. Então, destruição do culto idólatra. Aquelas pessoas que, como eu falei anteriormente, que se fiam na maldade, que são obstinadas no mal, que constroem altares para ídolos pagãos, que se revoltam contra Deus, essas pessoas serão amaldiçoadas. Deus, ele vai destruir essas pessoas. Se você colher, se você plantar justiça, você vai colher bondade. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Agora, se você viver no pecado, se você viver na sua maldade, na sua ignorância, você vai colher o mal. Aqui não tem para onde você correr. Não adianta você falar assim: não, Deus é misericórdia. Não, ele não é. O amor incansável de Deus prevalecerá. Israel era ainda criança, eu já o amava, e do Egito chamei meu filho.
Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baals e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomavam nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles com que tira uma boca uma rédea, e dele alimento. Ele voltará para o Egito e Assírio será seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos que colherão assim os frutos de suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti, não gosto de destruir. Eles seguirão o Senhor que rugirá como um leão, e seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, os assírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Efraim cerca-me de mentira, a casa de Israel de hipocrisia. Judá é um testemunho traidor de Deus, tem comércio com os ídolos. Efraim se alimenta de vento, persegue o vento no Oriente. Multiplica dia a dia a mentira e a violência. Fazem aliança com a Síria e transportam óleo em homenagem ao Egito. Então aqui fala, como eu falei anteriormente, que Deus ele vai fazer justiça contra o pecado. Ele não vai deixar que Efraim, que muitas vezes ela comete o pecado, se revolta contra Deus, atrai a cólera de Deus. Apesar de tudo isso, Deus é misericórdia com aqueles que se arrependem, contra aqueles que ele quer, ele é misericordioso com aquele que ele quer. Ele não é misericordioso com todo mundo. Às vezes a pessoa ela acha, o ímpio, que ele vai se sair bem daquela situação, que ele vai sair incólume, que ele vai sair vamos dizer assim, tranquilo daquela maldade dele, que ninguém vai fazer nada contra ele. Mas não é assim que funciona. Às vezes aquele ímpio, ele acha que está tudo bem para ele. Só que o que acontece? Deus não vê dessa maneira, que está tudo bem. Ele pode até se dar bem, como eu falei, no mundo. No mundo ele se dá bem, no mundo ele tem o habeas corpus, às vezes. No mundo ele tem uma facilidade para dar conta das suas faltas e tudo passar batido. Só que depois não, depois vai vir a conta aqui para pagar. Culpabilidade dos filhos de Jacó. O Senhor está em processo com o Judá. Vai castigar Jacó pelos seus atos e tratá-lo segundo as suas obras. Desde o nascimento, Jacó suplantou o irmão, e quando se tornou adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu, chorou e lhe pediu graça. Encontrou-lhe Betel, onde Deus nos falou. O Senhor Deus dos exércitos, cujo nome é Javé, contra ti volta o teu Deus. Conserva a piedade e justiça, espera sempre no teu Deus. Esse mercador tem uma balança falsa e uma fraude. Efraim disse, em verdade tornei-me rico, amontoei fortuna. Mas todos os seus ganhos não poderiam compensar os pecados que ele cometeu. Eu sou o Senhor teu Deus, desde a saída do Egito. Farei com que habites de novo sob tendas como nos dias de festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. Pela boca dos profetas falei em comparações. Se Galade não passa de um ídolo vão, eles tornaram em Gilgal um puro nada. Ofereceram sacrifícios aos ídolos. Por isso os altares serão transformados em montões de pedras, nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para os campos de Arão, Israel trabalhou como servo para obter esposa, e por uma mulher guardou os rebanhos. O Senhor fez sair de Israel do Egito por um profeta. Por um profeta foi guardado o povo, Efraim causou amargos desgostos, por isso o sangue que ele derramou cairá sobre ele, e o Senhor lhe pagará seus ultrajes. Então aqui está falando, como eu disse, que Deus ele não deixa por isso mesmo. Por mais que o homem ele acredite que tudo fica por isso mesmo, e esse é um pensamento que quem cultiva isso é Satanás e o mundo, né? Porque Satanás diz assim, todo mundo peca, todo mundo é pecador, então você também acaba sendo um pecador, não é verdade? O Satanás ele engana as pessoas dizendo que o pecado é normal, que o erro é normal, que você ser uma pessoa errada é normal, que você ser uma pessoa que não tem propósito na vida é normal, e isso não está certo. Por quê? Porque Deus ele não encara dessa maneira, ele não encara o pecado ou o erro da mesma maneira que os homens encaram. Ele trata com justiça. Aqui falou, né, como eu disse anteriormente, Efraim ser tratada com justiça, né? Ela não vai viver da maneira que ela quer, ela vai ser tratada
da maneira como ela tem procurado, né? Então, se ela tem cultivado, se ela tem, cada um de nós é responsável pelo que a gente, tem até, eu acho que é um ditado não, é uma frase de um escritor muito famoso, Saint-Exupéry, que ele fala: és responsável pelo que cativas. Cada um de nós é responsável pelo aquilo que a gente cultua, né? Aquilo que a gente cultiva. Se a gente cultiva a maldade, a gente vai, infelizmente, colher a maldade. Se a gente cultiva o bem, a gente vai colher o bem. Muito obrigada a todos pela atenção. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.